Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Nesse ponto, nossa aplicação já conta com as funcionalidades de cadastro e login. Então, nós conseguimos nos cadastrar e nós conseguimos fazer o login, né? Colocar ali o usuário e senha para se autenticar no sistema. Beleza, mas acaba por aqui, né? Para que a gente se autentica no sistema? Né? Não é para poder acessar funcionalidades restritas, né? Restritas a usuários cadastrados ou informações que são particularmente nossas, né? Onde não basta você estar cadastrado, como você tem que ser ali o detentor daqueles dados, né? O usuário com acesso àqueles dados em específico. E, bom, nesse quesito a gente não está fazendo nada ainda, né? Então, qual que é a proposta dessa aula? Bom, nós vamos trabalhar aqui um conceito de middleware. Tá? Então, nós vamos criar uma função que verifica se o usuário está logado para então liberar ele para acessar um determinado recurso. Tá? Então, a princípio, eu vou fazer o seguinte. Né? Vamos analisar aqui o nosso index. Né? E o nosso index, no momento, ele só consta aqui, né, no que se refere a rotas, ele só conta aqui com as rotas para autenticação. E vocês concordam comigo que o usuário não precisa estar logado para ele acessar as rotas de cadastro e de login, né? Essas rotas elas existem particularmente para quem não está logado, na verdade. Então, aqui não faria sentido a gente exigir que o usuário estivesse logado para poder acessar essas rotas, né? Mas vamos aqui criar uma rota, por enquanto, apenas simulando, né? Depois a gente vai colocar isso em uma situação mais prática, mas para essa aula vamos criar uma rota simulando que ela seja privada. Então, é uma rota que só pode ser acessada por um usuário logado. Então, para ilustrar essa situação, eu vou chamar aqui ó, de rota. Não, vou deixar aqui só privado mesmo, ok? Então, é uma rota ali que o usuário precisa estar logado para acessar, né? Bom, se a gente trabalhar da forma convencional, né? Como é uma rota ilustrativa, pessoal, não vou trabalhar com controller aqui. Tá? Vou colocar essa rota aqui e depois, mais para frente, a gente vai remover. Tá? Mas vai acompanhando aí, pode ir digitando o código para você testar também. Tá? E a parte de verificação de login a gente vai utilizar. Tá? É só essa rota em específico aqui que ela vai ficar aqui provisoriamente. Então, vamos lá. Vou criar aqui só uma rota de teste e tal, sem precisar de controller nem nada, só trabalhar aqui mesmo. Bom, então vou responder aqui o seguinte: res.json, né? Vamos colocar uma mensagem bem simples mesmo. Você acessou uma rota restrita, tá? Então assim, vamos imaginar que para o usuário acessar essa rota e conseguir obter essa mensagem, ele precisa estar autenticado. Da forma que nós estamos colocando aqui, não existe nenhuma restrição, né? O usuário logado ou não vai conseguir acessar, né? Vamos ver, já vamos criar uma requisição lá no Postman para a gente poder testar isso, né? Mas até aqui, sem segredos, né? Vou colocar aqui npm start, né? Aplicação aqui rodando. Venho aqui no meu Postman, tá? Vou criar aqui uma requisição, né? Adicionar uma requisição aqui dessa coleção. Vamos chamar aqui de privado ou teste privado. Ok. Então aqui vou colocar, né, exatamente essa URL. Ela já apareceu para mim porque eu já tinha testado anteriormente. Tá? Então localhost 2.8000 barra privado. Ok. Então vou enviar a requisição, meu servidor está rodando. E olha, recebemos aqui status 200, tal, você acessou uma rota restrita. Beleza. Agora o que eu quero fazer é realmente fazer com que a restrição funcione, né? Então, como que a gente faz isso? Vocês podem imaginar que a gente trabalharia com um if, né?
Daria para colocar uma lógica aqui de if else, né? If alguma coisa, né? Por exemplo, como que eu vou verificar se o usuário está logado? Na verdade, eu acho que a gente não trabalhou isso aqui ainda, né? A gente vai trabalhar isso agora. Eu achei, foi engano meu. Mas assim, a gente vai tentar descriptografar esse token, né? A gente vai descriptografar esse token e verificar o ID do usuário logado. Então, daria para fazer isso com uma lógica de if else? Daria, tá? Só que pensa assim, eu vou ter no meu sistema dezenas de rotas que têm essa característica de serem restritas. E aí, poxa, em cada rota restrita eu vou ter que colocar um if else, né? If, por exemplo, usuário ponto is logado, só por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, né? Então, toda toda rota que eu for trabalhar que for restrita, eu vou ter que colocar uma lógica dentro da função aqui. Isso vai me dar muita dor de cabeça e vai gerar aquela velha e indesejada repetição de código, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com um middle, tá? É, bom, como é um middle que vai verificar se o usuário está autenticado, eu acho que faz sentido colocar no auth controller, tá? Bom, eu vou digitar aqui o código e aí depois eu explico melhor o que é um middle, tá? Então, vou colocar aqui dentro da mesma forma que os outros, só que a diferença é que o middle não vai ser exatamente uma rota que o usuário acessa intencionalmente, tá? Mas sim uma função que vai acabar sendo executada antes de o usuário conseguir chegar naquela rota que ele deseja, beleza? Então, vamos lá. Mesmo cabeçalho, né? Static async, aqui eu vou chamar de verifica autenticacão, beleza? Hack has, né? Então, para essa função conseguir verificar a autenticação, ele vai precisar da requisição e da resposta. Só que aí, pessoal, a gente vai ter um parâmetro a mais aqui que é o next, tá? Não tem nada a ver com o framework que vocês utilizam no front-end, é outro conceito, ok? Só digitem aí que depois a gente vai trabalhar com esse next. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, o cabeçalho da requisição e vou verificar se existe um token de autorização nesse cabeçalho, tá? Bom, a princípio não vai existir, a gente vai ter que ir lá no Postman e fazer um ajuste, né, uma configuração. Mas já vamos deixar pronto aqui, né? Authorization. Então, se existir aqui, ó, um parâmetro no cabeçalho da requisição com o nome de authorization, né? A gente vai capturar esse token. Então, vamos lá. Const token recebe auth header, né? E auth header.split. Porque, assim, pessoal, essa informação ela vem num formato textual que não é muito puro. Então, a gente tem que fazer um tratamento aqui com a função split para quebrar essa string. E aí a gente vai pegar aqui o segundo parâmetro. Tá? Depois eu posso dar um console.log nesse auth header para vocês entenderem melhor por que a gente escreveu esse código. Tá? Por enquanto, podem continuar acompanhando. Então, se não houver token, né, então assim, basicamente o usuário não está logado, ou a aplicação, ou ocorreu algum erro que o token não foi enviado, né, a gente não vai deixar a requisição prosseguir. Então, como que a gente bloqueia a requisição de continuar? A gente vai dar um return já com uma resposta. Tá? Então, ó, status, vamos colocar aqui status 422, e aí, é como a gente está trabalhando com a API, sempre, né, formato JSON. Então, message token não encontrado, né? Ok. Ele está quebrando linha aqui, deixa eu ver se... Aí. Beleza. Agora, se houver algum token, né, ou seja, se ele não entrar nesse if,
Aí a gente vai utilizar aqui o JWT para verificar se esse token é válido, né? Porque não basta ter um token, ele precisa ser válido, né? Qualquer usuário pode ir lá e querer inventar um token digitando caracteres meio que aleatórios, tá? Então, esse token precisa ser avaliado. Então, para isso, eu vou passar aqui para o JWT o token em si, né? E aí, lembra, pessoal, que o token ele é criptografado com aquela senha que a gente inventa lá no e coloca lá no Envy, aquela secret key. Então, essa chave é utilizada na criptografia do token e também na hora de descriptografá-lo, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, process.envy secret key. E aí, tá? O resultado dessa verificação do token vai ser enviado aqui para uma função de callback, tá? Então, payload, né? Então pode vir um erro, né? Caso assim exista algum problema com esse token, enfim, ou qualquer outro tipo de erro, ou se der tudo certo, o token estiver válido, a gente vai receber aqui um payload. Tá? O que é o payload? Lembra que quando a gente programou aqui o login, nós, ó, nós criamos o token utilizando, né, a secret key, algumas configurações com relação à expiração do token, mas esse primeiro parâmetro aqui são dados que nós podemos adicionar dentro do token. E isso a gente chama de payload, tá? Aqui no caso a gente adicionou o ID, mas a gente poderia colocar mais algumas coisas, tá? Então, qualquer informação que eu coloco dentro desse objeto aqui, né, que é criptografado junto do token, é o payload, né? É a carga do token, é a carga de dados, beleza? Então, eu quero recuperar justamente essa informação. Então, como que eu vou fazer? Né? Eu vou recuperar por meio desse objeto. Então, se ocorrer algum erro, né, a gente tem que verificar. Aí, de novo, a gente vai cortar a execução, né, já dando uma resposta. A gente já retorna uma resposta aqui com um status, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar o status 401. E vamos mandar mensagem aqui. Eu não lembro certinho qual que é a descrição do status 401, mas a gente utiliza ele quando acontece algum problema de autenticação, tá? Inválido. Então, olha só, o token veio, mas ele é inválido. A gente devolve essa resposta. Tá, agora, situação em que não ocorreu nenhum erro. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele objeto REC, né, que veio aqui para nós. Nós vamos pegar esse REC e vamos adicionar aqui uma informação a ele. Tá? Então, a gente vai adicionar um campo aqui dentro do REC, que é o campo usuário ID. Então a gente está acrescentando uma informação dentro do REC, porque a gente recebeu a requisição do front-end, vários dados vieram, mas o ID do usuário não veio, né? O ID do usuário ele veio criptografado dentro do token. Então agora a gente vai adicionar essa informação na requisição aqui para o nosso servidor, para nossa aplicação ter mais facilidade agora para saber quem é que está logado, tá? E esse ID veio dentro do payload, né? Basicamente, ó, token foi descriptografado, ele vai executar essa função aqui e os dados estarão dentro do payload. Então, payload.id. E aí, pessoal, a gente bota aqui o next, tá? Então, beleza. Vou tentar resumir aqui só para vocês terem uma visão geral do que está sendo feito, tá? Vamos lá. Antes disso, deixa eu mostrar o que a gente vai fazer aqui com essa questão do authorization dentro do Postman, né? Bom, quando o meu usuário é autenticado, né? Vamos aqui logar de novo. Deixa eu ver quem aqui a gente tem aqui, ó. Rebeca Alencar, é um usuário de exemplo. Então, deixa eu ver se eu consigo limpar aqui também. Tá. Não estou encontrando o botão de limpar, então vamos prosseguir.
Então, ó, vou enviar aqui. Pronto, usuário autenticado, recebi um novo token, né? Esse token, pessoal, no front-end, né, lembra? O Postman é só para testes, né? Teste de aquisição, mas qual que é a ideia? No front-end, né, a gente pega esse token e armazena ele lá no local storage ou nos cookies, né? E a partir daí, toda nova requisição que a gente for fazer, a gente vai enviar esse token aí junto, tá? Para provar que, né, somos nós, usuários logados, né, acessando. Para provar que o usuário que está fazendo aquele acesso, ele está autenticado, tá? Mas no Postman, a gente precisa fazer de forma mais manual, tá? No front-end, vocês vão programar para isso acontecer de forma automatizada. No Postman, como que a gente simula isso? A gente pega esse token que acabou de ser devolvido para nós e a gente manualmente vai lá e coloca aqui, ó. Pode clicar na Collection, porque aí vai valer para todas as requisições. Tá? Essa configuração que a gente vai fazer, dá para fazer em uma requisição específica, mas se você colocar na Collection, é melhor que já vale para todas. Então, clicou aqui na Collection, aí a gente tem ó, Overview e a gente tem aqui o campo de Authorization. Tá? Clica em Authorization, escolhe aqui o tipo de autenticação Bearer Token, tá? E vai aparecer o campo Token. Deixa eu tentar tirar aí. Opa. Vai aparecer o campo Token aqui, vocês podem colar o token que foi copiado ali. Beleza? Então fez isso, lembra de apertar Ctrl S, tá? Porque senão o Postman não vai considerar ainda. Então apertei Ctrl S, vou fechar essa guia. E a partir de agora, toda requisição que eu fizer em qualquer uma dessas requisições que eu executar aqui dentro dessa collection, vai enviar esse token junto, automaticamente, mesmo que eu não digite aqui ó, no JSON. Beleza? Então, ok. Voltando aqui. Né? Se eu tentar fazer uma requisição, por enquanto, essa minha função não está sendo chamada em lugar nenhum, então a gente não vai conseguir ver nada acontecendo. Né? Mas vamos tentar obter uma visão geral aqui. Tá? Quando chegar uma requisição que precisa que o usuário, né, há uma rota que exige que o usuário esteja autenticado, a gente vai chamar esse verifica autenticação. Esse verifica autenticação, ele pode acabar desaguando em dois caminhos possíveis. Primeiro, ele identificar algum problema, né, tipo, olha, o usuário não está logado, né, ele não pode prosseguir. Então, nesse caso, ele vai pegar esse objeto res, né, e vai escrever alguma coisa ali e vai retornar uma resposta para o usuário. Ou seja, ele não vai deixar o usuário prosseguir para a rota que ele realmente desejava. Tá? Então, a gente vai usar o res para responder para o usuário, cortando a execução. Né, que é o que a gente faz aqui, ó, se não houver token ou se acontecer algum erro. Agora sim, vamos supor que deu tudo certo. O usuário está logado, tem token, tudo certinho. Nesse caso, nós não vamos devolver nenhuma resposta, nós vamos deixar que a aplicação continue executando, né? E para a gente dizer aqui para o nosso Express que está tudo certo, pode continuar, a gente vai executar a função next que vem aqui no parâmetro, que é o que a gente fez aqui, ó. Se deu tudo certo, né? A gente executa o next e o Express vai entender que é para ele continuar, tá bom? Beleza, onde é que a gente vai colocar esse verifica autenticação então, né? Vamos lá. Qual que é a rota que nós estamos querendo proteger? Não é essa rota aqui, privado? Então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, para eu poder usar o Auth Controller, eu vou ter que adicionar uma importação para ele aqui, né? Então, deixa eu ver onde eu adiciono. Vou colocar aqui em cima. Então, const Auth Controller recebe require controllers ponto barra controllers barra auth controller. Ok. Então, importamos o auth controller. E agora, olha só, antes dessa função, tá? Eu vou colocar aqui, ó, auth controller ponto
verifica a autenticação. Ok? Então, quando chegar uma requisição em barra privado, essa requisição vai ser direcionada primeiramente para o verifica autenticação. O verifica autenticação pode barrar o acesso usando o res, né? Então ele cria uma resposta lá e avisa e devolve lá para a aplicação falando, olha, o token não está legal, tá? Ou se tiver tudo ok, ele vai executar o next e o next na prática está dizendo que pode passar para a próxima função, ok? Espero que vocês tenham conseguido pegar essa ideia, né? Então, ou ele barra a comunicação, né? Assim, a execução aqui da função, né? Ou ele deixa aqui a próxima função ser executada, que é quando nós chamamos o next. Então, vamos testar essas duas possibilidades, tá? Bom, minha aplicação já está rodando aqui, né? E agora a nossa rota, teoricamente, deve estar protegida, tá? Então, primeiramente, como eu já configurei lá o token, né? Vou só enviar a requisição aqui, para a gente verificar se dá certo. Lá, enviei. Olha, você acessou uma rota restrita, tá? Por quê? Porque o nosso token está ali, né? Se a gente vier aqui em Authorization e remover a autenticação, né? Tipo, olha, não é para enviar o token, não, né? Então, deixa eu mudar aqui. Ele não está deixando eu alterar. Aí. Então, alterei aqui, salvei. Vou enviar novamente. Olha lá, token não encontrado. Ou seja, o próprio middleware, né, essa função intermediária, tá? Pessoal, middleware em tradução literal, é ferramenta que está no meio, né? Ferramenta intermediária. Então, é o quê? É uma funcionalidade, né, que vai ser executada ali antes de chegar no código final, né? Então, esse daqui seria a função final que responde a essa rota, mas a gente colocou aqui um intermediário no meio do caminho, beleza? Então, assim, nosso middleware respondeu, né? Token não encontrado. Então, agora vamos fazer o login novamente. Vou copiar esse token, colocar lá mais uma vez, né? Para ele sempre enviar. Vou colar aqui. Só que eu vou alterar aqui uma letrinha só para a gente testar se isso realmente está sendo verificado, né? Então aqui a gente tem um Q maiúsculo no final, vou trocar por G. Beleza? Salvei. A gente testa a rota aqui mais uma vez. Olha lá. Opa, token chegou, mas chegou inválido. Beleza? Então, vamos arrumar aqui novamente. Colocar o Q, como deveria, né? Então, olha lá, arrumei. Salvei aqui de novo. Volto para minha rota de acesso aqui a uma rota protegida. Enviar, né? Você acessou uma rota restrita. Então é isso, pessoal. Isso vai ser muito útil, tá? Por isso que eu tentei explicar bem, com bastante calma, né? E reforçando, por quê? A partir de agora, é muito simples. Você quer criar uma rota protegida? É só você colocar isso daqui no meio do caminho, tá? Então, por exemplo, em breve a gente vai criar lá as rotas para controlar o perfil do usuário. Então, por exemplo, vou pular aqui algumas coisas, tá? Só para demonstração. app.use, vamos supor que repare que eu estou usando o use, então já pode pressupor que vai ter por exemplo, profile routes, alguma coisa assim. Vai ter um arquivo de rotas, né? E esse daqui, na verdade, é só igual a gente fez aqui, né? Para agrupar várias rotas dentro de uma categoria, tá? Então, vou chamar aqui de perfil. Então, barra perfil e tal, a gente vai ter lá várias rotas relacionadas a perfil de usuário, né? Só que isso daqui é para o usuário que está logado. Então, eu vou chamar alphacontroller.verifica autenticação
E aí depois disso eu passo lá para o perfil routes, por exemplo, tá? Então é isso, pessoal. Agora que a gente criou o nosso middleware, fica muito fácil controlar, né, assim, fazer essa verificação de usuário logado ou não, tá? A gente vai ter que melhorar ainda isso, né? A gente tem um middleware aqui só para verificar se o usuário está logado, né? Mas depois a gente vai ter que criar também aquele que verifica se o usuário tem permissão para acessar aquela informação específica, né? Por exemplo, o usuário só pode acessar as reservas que são relativas a si próprio, né? Enfim, então vejo vocês na próxima aula.